Vamos lá, gravando, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso observador, agora para dar uma observada no que disse o ex-ministro, ex-deputado, ex-presidente da Câmara. Existe uma rota no Opa, mercado? desculpem, para Cláudio Humberto, que está aqui na Rádio Bandeirantes, né? O ex-ministro Aldo Rebelo. O que foi que ele disse para o Cláudio Humberto e para essa outra jornalista que eu não conheço, não sei quem é. Essa ruiva aí, eu não sei quem é, gente. Da Rádio Bandeirantes, tá? Aliás, eu nem era inscrito na Rádio Bandeirantes, mas o Cláudio Humberto, que vocês estão vendo aqui, ó, aqui em cima, aqui do meu lado, ele é jornalista, foi porta-voz do governo Collor, quando o Collor assumiu a presidência em 1990, ele era porta-voz do governo, né? E ele é alagoano, o Cláudio Humberto, por isso conseguiu essa exclusiva com o Aldo Rebelo, que também é alagoano, né? E a gente vai ver aqui o que ele disse. Eu separei exatamente essa parte aqui da conversa, que é uma parte em que o Aldo Rebelo conta exatamente o que foi que aconteceu lá no Supremo, que ele teve a sua liberdade de expressão suprimida pelo ministro Alexandre de Moraes com uma ameaça de prisão por desacato, né, à corte. E na verdade foi desacato a ele porque o Aldo Rebelo só foi falar da língua portuguesa. Ele foi interpelado de forma ríspida pelo ministro Alexandre de Moraes, quando ele fala sobre o seu amigo, o almirante Garnier, que foi o seu secretário particular quando ele era ministro, o Aldo Rebelo era ministro da Defesa no governo Dilma. O Garnier era o seu secretário particular. E viraram amigos, são amigos, né? Ele foi lá, voluntariamente, prestar o seu depoimento como testemunha da defesa do almirante, que está arrolado no movimento do golpe. E ele disse que não tem como a Marinha dar o golpe, gente. Como é que a Marinha vai dar golpe? São 12 mil marinheiros no Brasil, de 12 a 15 mil marinheiros no Brasil, todos no Rio de Janeiro ali, na costa do Rio de Janeiro. Como é que vai dar golpe, gente? Com esse Brasil desse tamanho. Se você juntar exército, marinha, aeronave, não tem como dar golpe no Brasil. O exército brasileiro está reduzido a desse tamanhozinho. Lula veio desmontando o exército, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 1,5. Vieram desmontando o exército, gente. A gente está cansado de saber o que foi que aconteceu. Ele mesmo fala da Constituição de 1988, que foi uma Constituição que já está na hora de fazer outra, mais uma Constituinte, outra Constituição, porque a de 88 ela veio dar muitos poderes ao Supremo, ao Judiciário brasileiro, em detrimento dos outros poderes, né? Tirando poderes da Presidência da República como vingança aos 5 presidentes militares. Era uma vingança contra o militarismo brasileiro, que é um militarismo de história, né? Desde a proclamação da República, tudo foi golpe militar. Getúlio depois golpe militar, Estado Novo golpe militar. Foi um golpe atrás do outro. O Brasil é o país dos golpes, gente. Tudo é golpe no Brasil, tudo é golpe. E vamos ver o que o Rebelo falou então. Vamos ouvir aqui? Se a minha resposta tivesse sido, por exemplo, não, a frase, a expressão do almirante Almir Garnier de estar à disposição, significa que ele já estava com a tropa pronta para apoiar qualquer movimento golpista. A pergunta do Alexandre de Moraes, ou do Paulo Gonet, da PGR, que é o acusador, né? Os inquisidores, na verdade, né? É se o Aldo Rebelo pode falar em defesa do almirante se ele não estava lá. Aí o Alexandre de Moraes, o senhor estava lá para me falar a forma como o almirante Garnier conversou com o Bolsonaro, só estava lá para ver. Aí o Aldo Rebelo foi se defender, porque foi uma pergunta retórica, irônica, sarcástica do Alexandre de Moraes, que desrespeitou a testemunha. O juiz não pode desrespeitar a testemunha de jeito nenhum, nem de acusação, nem de defesa. E o Aldo Rebelo usou da sua retórica da língua portuguesa, da literatura, etc., né, que ele é um estudioso da língua portuguesa, e foi falar que não era isso. Aí o Alexandre, vou te prender, hein? Vou te prender, hein? Eu conheço o jargão militar e quando o comandado diz ao comandante estou à disposição, significa que a tropa já está na rua e que o golpe vai acontecer. Será que eu teria sido interrompido?
Será que eu teria sido admoestado? Eu creio. De jeito nenhum. Se ele tivesse dito que realmente a Marinha ia ajudar o golpe, aí ninguém ia falar nada. Não, claro que não. Né? Claro que não. Porque é o que eles querem ouvir das testemunhas. Mas o cara é testemunha de defesa, ele vai falar contra o amigo dele? Como assim, né? A testemunha pode falar o que quiser, inclusive mentir. Ah, você que tem que provar que ela mentiu ou não, né? Você está acusando, o ônus da prova é quem acusa, não é assim? Que não, tá certo. Por quê? Porque me parece que há um modus operandi nesse processo para levar à condenação por tentativa de golpe não apenas esses réus. Às vezes a minha impressão é que, na verdade, o alvo é o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que se tira o ex-presidente Jair Bolsonaro da eleição de 2026, tá certo? É com um artifício de transformar uma baderna, uma arruaça, uma Bernarda, como se dizia no século XIX, dessas arruaças promovidas por interesses políticos ou não, em tentativa de golpe. Tá vendo? O cara é comunista, hoje ele tá no MDB, mas ele era do PCdoB. É o cara da ditadura do proletariado, aquela merda marxista toda, aquela exceção de saco leninista e stalinista, aquela merda lá. Né, do Jorge Amado, do Oscar Niemeyer, do Mário Lago, do Jorge Amado, do Chico Buarque. Chico Buarque ficou, né? Jorge Amado saiu do PCdoB, rompeu com o PCdoB, assim como o Chico Anísio também rompeu, né? Mas o Aldo Rebelo também rompeu. Mas o cara que é comunista raiz, ele não deixa de ser, gente. Ele continua sendo comunista raiz e está defendendo o Bolsonaro, vejam. No caso da presidente Dilma, criou-se a ideia da pedalada. Então, a pedalada transformou-se no motivo para o impedimento da presidente Dilma. Agora, ele chama a Dilma de presidente Dilma, tá? Vê como é que as coisas são. Porque ele é um cara da literatura, da gramática da língua portuguesa, do breviário de verbo, né, que a gente usa, né? Eu adoro, tenho meu breviário até hoje aqui, desde o 2º grau. Tá vendo? Mas ele acha que o Temer é golpista. Tá vendo como é? Ele foi ministro da Dilma, tá? Ele acha que não houve pedalada nenhuma. Tá comprovado que houve, né? Mas tá vendo como é o comunista? Ele não sai disso, mas ele tá defendendo um lado e o outro também, né? Bolsonaro também. Agora você tem um outro motivo, também por razões políticas, que é o impedimento, não no mandato, mas para a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olhou-se para um lado e para o outro e diz, olha, o que resta é essa conversão de uma arruaça em tentativa de golpe. E por tentativa de golpe, você leva pessoas à condenação de 14, 15 anos de prisão, tá certo? Arruaceiros, que nunca foram condenados quando promoveram badernas anteriores. Eu fiquei 24 anos em Brasília, eu vi a Câmara ser depredada, eu era o ministro da Copa do Mundo, quando aconteceram aqueles episódios de 2013, o Itamaraty foi invadido, foi depredado. Quando eu era presidente da Câmara, houve, inclusive, atentado à vida de servidores da Câmara. Um segurança foi para a UTI atingido por um paralelepípedo, jogado por um manifestante. Dei voz de prisão a todos eles, todos foram recolhidos, autuados, nenhum foi condenado, Cláudio Humberto. Tá vendo, né, gente? Gente da esquerda que quebrou Itamaraty, quebrou tudo, inclusive com esse funcionário que foi atingido por um paralelepípedo. Tá vendo agora como é que são as coisas? Olha, a gente está vendo o Aldo Rebelo transformar-se num ponta de lança como o ex-desembargador e advogado Sebastião Coelho, que já falou que é candidato ao Senado. Aldo Rebelo agora, né, ele está com apoio, né, para se tornar um senador da República, com toda certeza. Né? É porque ele meio que largou a vida pública, está muito rico, né, milionário. Aí o cara falou, vou parar um pouco, mas agora a política está na veia do cara, né? Eu acho que ele vem pro Senado. Eu acho, não sei. Será que ele tem alguma força para governador de Alagoas? Não, acho que não, né? Talvez ele venha pro Senado mesmo. E dando essa entrevista aí pro Cláudio Humberto, você viu, né? Tá vendo, gente, como é que são as coisas?
24 anos de Brasília como deputado, como ministro de Estado, como presidente da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, e vendo depredações, várias depredações, e ninguém nunca foi condenado a porra nenhuma. E agora usa-se esse outro peso e essa outra medida para condenar como tentativa de golpe arruaças que foram da mesma natureza das que nunca sofreram nenhum tipo de sanção, nem a reposição do patrimônio. Isso foi alcançado, como eu pedi na época ao Ministério Público. Ministro. Bom, é isso aí, gente. Só para fechar, né? Essa jornalista ia falar alguma coisa, mas bom, já tá de bom tamanho. Tem 11 minutos aqui o nosso vídeo, já deu para a gente esclarecer o que disse o Cláudio Humberto para o ex-ministro, ex-deputado Aldo Rebelo, que é um homem da esquerda, tá? Só que hoje ele está no MDB, então talvez ele tenha se desvencilhado de algumas amarras comunistas, que são muito fortes, né? São nós, não são laços, né? Então, eu não sei. A gente vai analisando aqui a política brasileira do jeito que tá muito confuso. Com esse Alexandre de Moraes, gente, o que pode acontecer, o que eu rezo para que aconteça, é que porque o Senado esquece o Senado. Hugo Mota já sentou, não quer saber de porra nenhuma, já viajou para Rússia, para China com Lula, o presidente do Senado também, Davi Alcolumbre, também naquela camarilha lá na Rússia, na China. Esquece. Do Senado e da Câmara não vai vir nada contra o Supremo. Esquece. Fora aqueles senadores e deputados que estão com o rabo preso, com processos. Tô com processo aqui, hein, deputado? Né? Vamos lá indicar um ministro aí, que o Flávio Dino está querendo um ministro, ou está querendo ajudar o candidato dele ao governo do Maranhão agora no que vem. Né? Vamos resolver aqui, que eu tenho um negócio aqui na minha gaveta, né, que pode te atrapalhar. Gente, Brasília é desse jeito, tá? Não é só em seriado da Netflix, da Prime Video, com relação à política americana nos bastidores, que a gente vê assassinato, complôs internacionais, espionagem. Não, isso acontece em Brasília também, gente. Isso acontece em Brasília também. É nesse nível de espionagem, é nesse nível aí. Que envolve cargos importantes, muito dinheiro, muitos benefícios, né? Champanhe francês e lagosta e caviar e hotéis de 7 estrelas pelo mundo afora e avião particular. Cara, me engana que eu gosto. Valeu. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.